Então vamos orar a Deus. Antes vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20. Então vamos ler a partir do versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas. Debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos passar para o versículo 12. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, lemos aqui algumas das mensagens que Deus transmitiu ao povo, às pessoas. Então agora vamos fazer a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus capítulo 6. E vamos ler a partir do versículo 1 e vamos fazer esta oração. Podem olhar para a Bíblia, mas repitam após mim. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. E agora todos repetem comigo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então acabamos de orar o Pai Nosso. Pedimos nesta oração que a vontade de Deus venha até nós, que os seus ensinamentos estejam em nós, nós aceitamos esses ensinamentos, aceitamos a sua vontade para a nossa vida, e a vontade de Deus é que tudo nos vá bem, e também dissemos a Deus para perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, as palavras erradas que nós falamos, as atitudes erradas que nós temos, as vezes que nós não somos sempre sinceros. Enfim, são as dívidas que nós temos para com Deus, e nós pedimos a Deus para perdoar as nossas dívidas, porque nós dizemos a Deus também, fizemos uma confissão, e se somos sinceros, vamos ter que cumprir. Perdoa-nos as nossas dívidas, as vezes que nós falhamos, assim como nós, eu e vocês, perdoamos aos nossos devedores. Então nós só temos a ajuda de Deus se nós também fizermos a parte que nos compete. Amém? Então hoje vamos ouvir uma mensagem, e é uma mensagem assim
tipo pessoal, para nós aprendermos a lidar com certas situações que são reais na vida de todos nós. E o título desta mensagem é: Quem agradece a sua preocupação? Quem agradece a sua preocupação? Na Bíblia Sagrada, é a Bíblia de todas as pessoas cristãs, não importa a sua religião, desde que tenham a Bíblia Sagrada, é igual para todos. Mais ou menos, creio que são 35 milagres que Jesus fez. 35. Eu escolhi dois ou três exemplos para nós percebermos quem agradece a nossa preocupação. E porquê é que isto é importante? Porque às vezes nós andamos doentes, andamos ansiosos, andamos preocupados, não nos sentimos bem, sentimos-nos de mal, às vezes até ficamos mal dispostos, porque andamos preocupados com pessoas que não querem que nós nos preocupemos com eles. Nós andamos a sofrer, porque essas pessoas, pronto, aos nossos olhos elas não estão bem. E nós, como gostamos das pessoas, então nós preocupamos com elas. Mas há pessoas que não querem. Elas simplesmente dizem: eu não quero que você se preocupe comigo. Eu não quero a sua ajuda. Eu não preciso de si. Eu não estou a falar que somos nós hoje aqui. Estou a ensinar, no geral, a todos, que nós só nos devemos preocupar com aqueles que precisam da nossa ajuda. Amém? Então vamos ver um exemplo. Os melhores exemplos são sempre os de Jesus Cristo. Como é que ele agia? Com quem é que ele se preocupava realmente? Abrem a Lucas capítulo 4. Se Jesus fez de certa forma, nós que estamos aqui e estamos a aprender a palavra de Deus, nós devemos ser ousados em observar aquilo que Jesus nos quer transmitir ou nos deixou escrito através dos seus representantes, dos seus servos. Como é que ele agia diante das situações? Não basta ler a Bíblia. Porquê é que nós lemos a Bíblia? Lemos a Bíblia porque é um livro que nos traz instrução, conhecimento, sabedoria, e que os ensinamentos contidos na Bíblia nos podem ser úteis na nossa vida, no dia a dia, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de lidar com as pessoas. Porque senão não vale a pena ler a Bíblia, é mais um livro igual aos outros. Há pessoas que até nem gostam de ler a Bíblia, dizem que tem muitas letras. Há pessoas que dizem: mas a Bíblia é muito cansativa. Pois, a Bíblia é cansativa quando nós lemos como se fosse uma coisa para ler, normal, como quem lê um jornal. Não, a Bíblia, ela deve ser lida para nós percebermos o que é que vantagem é que nós temos ao ler a Bíblia. Olha, acabámos de ler há bocadinho a oração do Pai Nosso. E o que é que nós aprendemos naquela oração? Que a vontade de Deus para nós é boa. E que Ele quer o nosso bem. Então eu não preciso muito para perceber isto. E depois, naquela oração que nós fizemos a Deus, nós dissemos: perdoa-nos as nossas dívidas. Ora, é preciso ir alguém explicar-nos que temos que perdoar? Não. Porque se nós perdoarmos, também nós, quando falharmos, vamos ser perdoados por Deus. Então não é difícil ler a Bíblia. É difícil nós lermos sem querermos perceber o que está escrito. E nós vamos ver hoje aqui alguns exemplos e vamos perceber que nem sempre as nossas preocupações valem a pena com certas e determinadas pessoas. Lucas capítulo 4. Senão nós andamos toda a vida doentes, ansiosos, preocupados. E vamos ler a partir do versículo 38. Lucas 4, 38. Ora, levantando-se Jesus,
da igreja, da sinagoga, entrou em casa de Simão e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo os servia. O que é que se passou aqui? O que é que se passou aqui, nesta situação? Vamos lá perguntar aqui à irmã Olinda. Irmã Olinda, o que é que se passou aqui nesta situação? Foi que Jesus repreendeu a febre na senhora e ela logo se pôs boa e foi logo servi-los. Portanto, havia uma senhora que estava na cama e estava com muita febre. Normalmente, nós já todos tivemos febre. Um dia qualquer da nossa vida já tivemos febre. E quando uma pessoa está com febre exagerada, ela não se sente bem, sente-se mal. Há mal-estar. Era a situação desta senhora. Ela estava mal, estava doente, estava na cama. E por acaso era a sogra de um discípulo de Jesus Cristo, de Pedro. Ora, o Pedro e as pessoas certamente amigas da sua sogra não conseguiram resolver o problema dela. Porque ela estava na cama e estava com febre. Estava impossibilitada de o servir. Quer dizer que aquela febre era tão forte que a senhora não tinha forças nem coragem para se levantar para fazer alguma coisa. Estava na cama. E diz que ela precisou de ajuda. E Jesus preocupou-se com quem precisava de ajuda. E o que é que Jesus fez? Foi junto da senhora que estava com febre, orou por ela. Jesus disse: febre, te ordeno que saias desta mulher agora. Diz que repreendeu, não lhe deu nenhum medicamento, não lhe deu nenhum chá, não lhe deu nenhuma fricção, não lhe mandou dar um banho com água fresca, com água fria. Não. Diz que Jesus repreendeu a febre. Falou para aquela senhora, dizendo à febre para sair dela. E a febre saiu. Quem ouviu não foi a febre, foi a senhora. Mas a febre é que estava na senhora e incomodava a senhora. E a fé, a convicção que a senhora teve nas palavras de Jesus, na sua repreensão à doença, fez com que ela ficasse curada. Jesus preocupou-se com uma senhora que estava doente. Você e eu devemos preocupar-nos com aqueles que precisam de nós, com os humildes, porque os grandes, os poderosos, não precisam da sua preocupação, não precisam de si. Eles têm sempre meios para se socorrerem, têm locais onde eles podem ir, têm sítios onde eles podem estar e podem ser socorridos. Preocupe-se com aquelas pessoas que precisam da sua preocupação. Amém? Vamos ver outro exemplo. Lucas capítulo 9, um bocadinho mais para a frente. Versículo 38. Olhe para a Bíblia, para a vossa Bíblia, e vamos ler no versículo 38. O verso número 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça, até escumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei ainda convosco? Eu vos sofrerei. Trazei-me cá o teu filho. E, quando vinha chegando, o demónio que estava na criança o derribou e convulsionou. Porém Jesus, leia após mim, repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui, Patinha? Aconteceu que havia um rapaz que tinha um problema grave e o pai desse menino foi ter com quem o pôde ajudar. Que problema é que ele tinha? Ele ficava sem sentidos, ficava completamente transtornado, fora de si mesmo, e isso era mau porque provocava mal a ele mesmo. E esse pai precisava da ajuda e clamou para que Jesus Cristo o fosse ajudar, e foi isso que Jesus fez. Então, vemos aqui uma situação em que havia uma criança que era dependente do seu pai, dos seus familiares, e que não eram poucas as vezes que ele tinha ataques espirituais que causavam dano ao seu corpo, que o faziam sofrer. Quando nós vemos uma criança sofrer, nós ficamos incomodados, certo? Jesus preocupou-se com esta situação. E ele pensou, eu não posso mais deixar que esta família esteja nesse sofrimento. Que este pai, que está aqui ao pé de mim a clamar-me por ajuda, porque o filho está num sofrimento terrível, eu não posso mais permitir esta situação. E diz que Jesus, quando a criança veio junto de Jesus, quando o pai trouxe a criança, Jesus mandou chamar a criança, trazei-mo aqui. Tragam a criança até ao pé de mim. E quando a criança vinha para junto de Jesus Cristo, trazida pelo pai, diz que o espírito, aquela doença espiritual, que fez com que ele começasse a convulsionar, a ter vômitos, a estrabuchar. E Jesus fez o quê? Mandou-lhe dar um chá, uma fricção, mandou-lhe dar um medicamento. O que é que Jesus fez? Repreendeu o espírito imundo. Era imundo porque era mau, fazia mal à criança e à sua família, aos pais que sofriam. E diz que a criança ficou liberta. Preocupemo-nos com quem precisa da nossa ajuda. Jesus estava aqui numa situação em que ele reconhecia que precisavam de ajuda e Jesus estava disponível para ajudar quem precisava de ajuda. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 41. E diz então a palavra de Deus. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única. Há bocadinho lemos que aquele moço era o único filho daquele homem, daquele senhor. E agora temos aqui uma situação em que há um oficial, era um príncipe, era alguém de destaque na igreja, e diz que tinha uma filha única, e a moça tinha quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do vestido e logo estancou a fonte do seu mal, do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre,
a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: olha, a tua filha, a tal do início, que nós começámos a ler, a tua única filha, a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Não tenhas medo. Acredita e ela vai ser salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis. Não está morta, mas dorme. Chamar aquilo que não é como se já fosse. O poder das nossas palavras é grande, é tremendo. Quanto mais nós dissermos que estamos doentes, que não podemos, que estamos mal, que vamos ser assim, que vamos ser desta maneira, daquela, quanto mais falarmos, mais as coisas pioram. Quando nós falamos o contrário, mais melhoramos. Eu já estou a ficar melhor, eu estou a ficar curado, qualquer dia já faço tudo, eu já estou melhor, eu já sei que vou sair desta situação, eu não nasci para estar nessa situação, eu vou conseguir. Quando nós falamos assim, estamos a trazer vida e saúde para nós. E diz aqui a Bíblia que todos já estavam como que resignados, e todos choravam, versículo 52, e estavam a prantear. Ai, agora a menina morreu, olha que desgraça que veio a esta casa, eu faço ideia aqueles prantos. E Jesus disse: não choreis, não choreis, não está morta, mas dorme. Jesus sabia bem que ela estava morta, mas Jesus queria que ela tivesse vida. E normalmente quando alguém está a dormir, está com vida. Então, quando nós estamos a passar um momento difícil na nossa vida, seja em que área for da nossa vida, nós temos que nos obrigar a falar aquilo que nós queremos. Obrigar a nós mesmos. Mesmo que não seja aquilo que nós sentimos, nós temos que nos obrigar a fazer aquilo que nós queremos. Se nós queremos estar curados, embora estejamos doentes, nós não podemos dizer cada vez estou pior, cada vez estou pior, cada vez estou pior, cada vez estou pior. Eu já tenho alguma idade e não me sinto muito velho. Não me sinto debilitado. Não me sinto sem energias. Não me sinto com as faculdades mentais débeis. Não, eu sinto-me até muito bem. Rejuvenescido. Porquê? Porque eu falo a palavra de Deus e a palavra me traz vida. Me traz saúde. Me traz energia. Me traz conhecimento. E me faz vencer nos momentos difíceis. Então, quando nós falamos a nosso favor, nós obtemos resposta. Agora, nós somos supostos ser um canal de ajuda para as outras pessoas. Nós não devemos ser egoístas, pensar só em nós. Nós temos que estar disponíveis para ajudar quando for o momento de nós ajudarmos. Há de chegar sempre um dia na vida de todos nós que nós temos a oportunidade de ajudar alguém. E é nesse momento que nós temos que escolher. Ou nós vamos ser egoístas, ficamos acomodados, ou nós vamos ajudar. E a Bíblia diz aqui que essa situação era uma situação em que Jesus podia dizer: olha, pronto, já morreu, já não há nada a fazer. Ainda se estivesse doente, eu ainda podia curá-la. Mas agora vocês estão a dizer que ela já morreu, já não há nada a fazer. Mas Jesus não se resignou. Jesus disse: não,
Ela estava doente. Sim, senhor. Vocês estão a dizer que ela morreu? Mas eu vou dizer o contrário. Quanto a mim, ela não morreu. Ela está simplesmente a dormir. E eu vou acordá-la, eu vou curá-la, eu vou restabelecer a sua saúde. E esta atitude de Jesus Cristo fez com que aqueles que estivessem com ele, os seus discípulos, o pai e a mãe da menina, porque os outros eram todos incrédulos e choramingas, estavam todos cá fora a chorar e a prantear-se. Ai, não há nada a fazer. Ai, quando é que vai ser o funeral? Ai, que desgraça. Ai, que sofrimento. Só o pai e a mãe da menina entraram na casa com os seus discípulos. Jesus só conseguiu fazer alguma coisa por aquela criança, isto é, restaurar a saúde daquela criança com as pessoas que estavam do mesmo lado dele, que pensavam da mesma maneira como ele. Os outros ele não os quis lá. Os outros já tinham dito tudo. Já está morta. E estes discípulos de Jesus tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Então eles sabiam bem que Jesus era capaz de curar aquela menina. Por isso eles podiam entrar. Mas aqueles que não tinham Jesus, que não percebiam nada de Jesus, nem de religião, nem queriam nada com Deus, só sabiam falar mal. E a causa, quando a gente falamos mal, traz sempre consequências. A causa é que eles estavam a matar a menina. Eles estavam a dizer com as suas palavras, ela já está morta, ela já está morta, ela já morreu, que grande desgraça. E Jesus disse, ela está a dormir, e eu vou entregá-la aos seus pais com vida. E o que é que aconteceu? Diz que ela foi entregue aos seus pais com vida e saúde. Preocupemo-nos com aqueles que necessitam da nossa preocupação. Os poderosos, os grandes, não precisam da sua preocupação. Não vale a pena preocupar-se com eles, eles nem querem que você saiba que eles estão mal. Quanto mais preocupar-se com eles. Agora vamos ver, para terminar, um exemplo que se encontra em 2 de Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 5. Há uma frase que eu gostaria de dizer hoje para nós refletirmos. A ação confirma as palavras e não as palavras que confirmam a ação. Porque há muita gente que diz assim, eu faço. Sim, pode contar comigo. Sim, eu estou lá. Não tenha dúvidas. Eu sou uma pessoa de palavra. Eu vou cumprir. Eu vou fazer. Mas é só palavra. A ação, o ato efetuado confirma aquilo que nós falamos. Se Jesus tivesse dito somente, ela vai ficar boa, ela vai ficar curada, não tinha acontecido ação nenhuma. Se Jesus tivesse dito para o pai daquela criança, ele está doente, isso vai qualquer dia, ele vai ficar bom. O que é que Jesus fez? Ação. Repreendeu o espírito imundo. Repreendeu a febre. A ação confirmou as palavras. Ele vai se levantar. Ele vai ficar curado. A menina não está morta. A ação confirma as palavras. Não são as palavras que confirmam a ação. Então vamos ver este exemplo. Capítulo 5 de 2 de Reis. Vamos começar a ler no versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi. Qual é o tema da mensagem de hoje? Preocupe-se com quem precisa de nós.
de si. Os poderosos, eles não precisam da sua preocupação. Este homem estava doente, estava leproso, ouviu falar que o profeta podia fazer alguma coisa por ele, e ele vem então montado no seu carro de luxo, provavelmente puxado por dois cavalos bem aparelhados, com os seus braços cheios de pulseiras, os seus dedos com anéis, com os criados atrás dele, com um alto aparato. Exterior, ele era uma pessoa eloquente, mas o interior dele estava corrompido, totalmente corrompido. O seu físico estava doente e a sua mente estava corrompida. Com o luxo, com as riquezas, com o seu status social, com a sua posição na sociedade. E é difícil nós conseguirmos ajudar alguém quando ele não quer ser humilde. Quando ele não quer reconhecer as suas fraquezas. É muito difícil. E vamos continuar a ler. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi. Quer dizer, voltou para trás. Dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele será o profeta. Mas quem é o profeta? É maior que eu, que venho no meu carro com os meus empregados? Certamente ele sairá, por-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, um rio, o nome de um rio, e Farfar, outro nome de outro rio, de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, se foi com indignação. Bem, eu pergunto, acha que o profeta estava preocupado com ele? Quem é que precisava de ajuda? E o que é que estava no coração deste homem, deste Naamã? Orgulho. Diga lá o que é que estava no coração dele. Orgulho, riquezas e o poder que ele tinha nele o que ele tinha nele era só o que ele tinha no seu coração. Era só as grandes riquezas e o grande poderoso que ele era sobre a sua vida. Mas ele precisava. Ele precisava de cura. Por isso o profeta o mandou lavar 7 vezes no rio. Então nós vemos aqui uma situação em que havia um homem poderoso, em que estava doente, ele era leproso, e que havia solução para ele. Mas ele não queria obedecer a quem o podia ajudar. Ele diz, mas quem é o Eliseu? Um profeta. Eu ligo logo os profetas. Isso não conta nada. Se fosse um rei, agora um profeta. E o profeta disse, bem, eu não vou preocupar com este homem. Não vou poder fazer nada. Olha, nem sequer eu vou atender. Porque eu já sei o que é que ele vem. Aí ele traz o seu carro. Aí ele vem cheio de luxo. Aí ele traz os seus criados. Aí ele vem com coisas, com anéis, com coisas nos braços, com braceletes, com tudo. Eu deduzo que ele vinha. A Bíblia não diz. Mas puxa, se ele vinha no seu carro, faço ideia. O carro devia ser luxuoso. Ele vinha ali ao mostrar-se ao profeta a sua grandeza, para que o profeta quase que prestasse vassalagem. Quando nós precisamos, nós temos que nos humilhar. Não é a nossa riqueza, não é o nosso status social, não é o nosso doutoramento, não é a nossa capacidade, não é os nossos conhecimentos, nem a nossa sabedoria. Quando nós precisamos, temos que descer ao mais baixo para que alguém nos possa ajudar. Foi o que aconteceu. Este homem não queria, mas ele teve que descer ao mais baixo, se quis ajuda. Ali não era o profeta que precisava de ajuda, era ele que precisava de ajuda. O profeta disse isso. Ele vem com essa arrogância no seu coração. Primeiro ele tem que mudar o seu coração. Para que ele seja ajudado, ele tem que mudar a sua maneira de pensar. Tem que pensar e compreender que a sua fortuna, as suas riquezas, o seu status social, a sua posição na sociedade não são compatíveis
com sua cura. Ele tem que reconhecer que aquilo não lhe vale de nada. Por isso eu não vou recebê-lo, vou mandar um empregado meu e ele vai reagir mal. Vai dizer, mas porquê é que ele não me veio receber? Porquê é que ele não saiu lá de casa para me receber? Mas quem é que pensa que ele é? Foi o que ele disse. Eu pensava que o Eliseu saía, punha-se em pé diante de mim, orava a Deus, punha a sua mão no sítio e eu ficava curado. Não foi isso que aconteceu. Bem, então vamos continuar a ler. Versículo 13. Então chegaram a ele os seus servos, os humildes, e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quer dizer, és tão rico, tão poderoso. Se o profeta te mandasse dar muita riqueza, muito ouro, muita prata, ou dar, se calhar, parte do teu império, tu se calhar farias isso para seres curado. Quanto mais dizendo-te, ele, lava-te, ficarás purificado. É mais fácil um humilde compreender do que um culto entender. Os humildes, os empregados deles compreenderam, mas afinal de contas, onde é que está o problema? Qual era o problema para um empregado de Naamã lavar-se, mergulhar no rio? Para eles havia algum obstáculo? Não, eles compreendiam perfeitamente. Então se ele está a mandar mergulhar e se eu fico curado, bom, qual é o problema? Mas para o Naamã era muito complicado. Ele tinha rios melhores, mais limpos, lá onde ele morava. E diz, mas porquê é que eu vou agora mergulhar nestes rios sujos? Mas eu sou uma pessoa, sou uma autoridade, sou uma pessoa de alta sociedade, eu sou importante. Eu não vou mergulhar, não vou lavar em qualquer rio. Bem, diz aqui a Bíblia que os empregados disseram, o pai, eles chamavam pai a ele não era o pai físico, mas era o Todo-Poderoso, eles estavam debaixo do seu poder, do seu domínio. Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14, então desceu e mergulhou no rio 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então vamos compreender a viola seguinte. Preocupe-se com quem precisa da sua ajuda, e esses são os humildes. Os poderosos, os grandes, não precisam da sua ajuda, a mais que eles deixam e se tornem humildes. Então nós devemos preocupar-nos com as pessoas que têm uma atitude de humildade e não de arrogância, não de orgulho, não de vaidade. E se pudermos fazer alguma coisa por essas pessoas, porque vamos sempre poder fazer, mais dia, menos dia, mais tarde ou mais cedo, será o dia de nós ajudarmos alguém. Todos nós, seja quem for. É assim como será o dia em que uns já passaram pelo deserto e outros vão passar. Todos nós, mais tarde ou mais cedo, passamos pelo deserto. E no deserto não há muita água, não há muito comer, não há nada. Está tudo seco. Quer dizer, virá o dia na nossa vida em que as coisas não serão fáceis como nós imaginamos. Mas se nós formos cristãos e tivermos confiança em Deus, nós vamos conseguir vencer, passar esse dia difícil. Mas Deus não nos chamou para nós passarmos só o deserto. Deus chamou-nos para nós sermos um canal de bênção e ajudarmos quando nos é sugerido que ajudemos. E se nós verificarmos que a pessoa que precisa da nossa ajuda, ela tem uma atitude de humildade, então nós vamos ajudar. Se ela for, por acaso, arrogante, como é o caso que nós acabamos de ler, essa pessoa tem que mudar de atitude para poder ser ajudada. Então vamos aqui entender que é melhor ser humilde do que ser arrogante. Porque só assim nós vamos receber alguma coisa de Deus.
Preocupe-se com os humildes, os outros não precisam de si. Provérbios capítulo 14, versículo 21. 14, 21. É na página. Eu gosto da Bíblia, sabe porquê? Porque eu posso ler o que está lá escrito e vocês também podem. Porque vocês também têm Bíblia. E é igual à minha. Provérbios capítulo 14 e no versículo 21. Eu assim não vos posso enganar. Longe de mim tal pensamento, não é? Esconder-vos alguma coisa da Bíblia. Às vezes eu sou claro demais. Parece que as pessoas ficam ofendidas com a palavra de Deus. Dita por mim. Mas, neste caso, vocês têm uma Bíblia, então a palavra não é minha. Ela serve para mim e serve para vocês. É por isso que estamos aqui hoje. E, na vossa Bíblia, deve dizer o seguinte, 14, versículo 21. O que despreza ao seu companheiro, peca. Mas o que compadece dos arrogantes é bem-aventurado. É isso que diz? O que se compadece dos ricos, dos poderosos, esse é bem-aventurado. É isso que diz a Bíblia? Preocupe-se com aqueles que precisam da sua ajuda. Não se infernize mais. Não se fique inquieto, a sofrer. Mas eu perdi tal pessoa, mas eu perdi tal amigo. Mas qual amigo? Ele não precisa de ser seu amigo. Ele não quer ser seu amigo. Ele não gosta de si. Então ele não lhe diz nada. Não a visita. Não lhe liga. Não fala consigo. Quando você faz anos, dá-lhe os parabéns à pressa, a correr. Prefere não estar consigo, mas para que é que você quer um amigo desta natureza? Ele se acha superior a si? Se calhar ele chama louco. Porque você vai a uma igreja, porque você é cristão, porque você ouve a palavra de Deus, porque você cumpre a palavra de Deus, porque você perdoa, porque você abençoa a casa de Deus, porque você fala com cuidado, porque você não diz palavrões, porque você não trata as pessoas mal, porque é tolerante, porque é paciente. Se calhar ele ainda fica zangado de você fazer estas coisas boas. Então, para que quer um amigo que se zanga consigo por você fazer bem? Preocupe-se com as pessoas que precisam da sua ajuda. Essas que são aquelas que Deus colocou no seu caminho para você ajudar. Os poderosos, os ricos, aqueles que são poderosos, que se acham superiores a si, não se preocupe mais com eles, porque eles não querem a sua ajuda. O que despreza o seu companheiro, peca. Mas o que se compadece dos humildes, não é dos arrogantes, dos poderosos, esse é bem-aventurado. Então eu quero dizer a vocês todos neste dia, não perca tempo com essas pessoas, as suas energias, com quem não quer nem precisa da sua ajuda. Não perca tempo com elas. Durma descansado. Não perca tempo com pessoas que não querem a sua ajuda. Mesmo que você goste muito dessas pessoas, mas se elas dizem que não querem a sua ajuda, não vale a pena. Perder tempo com elas, nem estar a chorar, nem a sofrer, nem orar por elas. Oh, pastor, não devemos orar por essas pessoas. Não, então se elas não querem que você ore por elas, vai orar para quê? A única oração que pode orar a Deus é dizer, ó Pai, perdoa-os porque eles não sabem como fazem, como agem, como estão enganados. Perdoa-os, Senhor. Abre os olhos do entendimento dessas pessoas. É a única oração que pode fazer por essas pessoas, mais nenhuma. Um dia eu convidei um amigo meu, estava no mesmo local de trabalho, no escritório onde eu trabalhava, uma grande empresa, e ele estava lá,
trabalhar comigo e eu disse, o nome dele era Paulo, e deve ser. E, Paulo, tu estás com essas atitudes, tens que mudar a maneira de falar, de maneira de agir, senão tu não vais para o céu. E eu pensava que estava a falar como um cristão. Eu era inexperiente ainda, era um cristão novo, para mim eram todas as pessoas boas, todas as pessoas bem intencionadas. E eu aprendi na igreja que as pessoas eram diferentes. Não eram perfeitas, que tinham defeitos. Até me ensinaram que todos nós estamos em obras. Se uma pessoa está em obras é que não está concluído. Então há sempre coisas que estão mal feitas na vida dele, nas palavras, nas ações, veja quanto falha. E eu disse, olha, tu assim não vais para o céu. E ele disse-me, mas quem é que disse a ti que eu queria ir para o céu? Eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. E a partir desse dia eu nunca mais lhe falei das coisas de Deus. Eu não me preocupei mais em falar-lhe de Deus. Então se ele não queria. Não podemos obrigar uma pessoa a comer uma coisa, sendo ela adulta, se ela não quer comer. Vamos entrar em conflito, vamos criar animosidade, sem necessidade nenhuma. Então vamos terminar com o versículo 50 em Tiago 4. Sabe porque é que eu gosto da igreja, de Deus, essas coisas assim, da palavra de Deus, e principalmente desta igreja? É porque todos os dias nós aprendemos coisas novas. É que nós todos os dias aprendemos coisas novas. Nós vemos aqui à igreja, estamos aqui 1 hora. E todos os dias aprendemos uns com os outros. E não é aquela latomia que nós ouvimos várias vezes. Há dias estava a imitar, vamos ler Tiago. Capítulo 4, versículo 6. Deus, leia comigo, antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Usando aqui esta expressão de preocupação, que não é bem o caso, Deus não se preocupa, mas pronto, usando esta expressão para nós percebermos, acha que Deus se preocupa com os soberbos, os arrogantes, aqueles que são poderosos, que dizem, eu não preciso nada de Deus, Deus não existe, isso é um mito, isso é uma conversa. Acha que Deus pode fazer uma coisa para essas pessoas? Mas Deus diz que dá graça aos humildes. Não foi por acaso que Jesus nasceu de uma humilde serva. Ela não foi escolhida por acaso. Maria não foi escolhida por acaso. Foi escolhida porque ela tinha uma atitude diferente das outras mulheres. Então, quando nós somos simples, humildes, não somos maldizentes, não temos princípios errados, Deus vem e ajuda-nos. Se nós estamos doentes, nós vamos recuperar a nossa saúde, porque Deus quer que nós tenhamos saúde. Se nós não temos família, Deus vai ajudar-nos para nós conquistarmos a nossa família. Deus quer que nós estejamos em paz, tenhamos bem uns com os outros. Mas principalmente o que Deus quer, muito de nós, é que o amemos acima de todas as coisas. Ele tem que ser amado. Temos que reverenciar Deus, temos que buscar Deus. Isto é, nós temos que vir à casa de Deus o máximo que nós pudermos para ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, como nós estamos a ouvir hoje, porque eles é que nos vão ajudar a ser melhores lá fora, a lidar com as pessoas, com as situações. Há um provérbio que diz, junta-te com os bons, junta-te com os piores. Ora, se nós vimos à casa de Deus, vamos aprender a justiça, o amor, a bondade, a misericórdia, a tolerância, a paciência, a longanimidade, a mansidão. E essas coisas vão estar dentro do nosso coração. E quando nós saímos da igreja, nós vamos usar essas coisas que já estão dentro de nós e vamos fazer com que elas funcionem lá fora.
Se vimos ferver em pouca água, vamos demorar mais tempo a ferver. Porque Deus vai ajudar-nos, dar-nos capacidade e inteligência. Por isso é importante nós virmos à casa de Deus, como é o dia de hoje, como hoje, para nós aprendermos a palavra de Deus. E depois fazermos a palavra de Deus o melhor que a gente consegue. Nunca vamos conseguir fazer tudo, mas vamos sempre melhorar. E quanto mais nós fizermos, mais Deus nos vai ajudar. Na nossa vida privada, na nossa família, no relacionamento, na nossa saúde. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Simplesmente Ele quer que nós compreendemos e aprendemos os seus ensinamentos. Foi o que nós lemos. Que a tua vontade é em mim. E qual é a vontade de Deus para nós? É que tudo nos vá bem. Então tenham um dia muito abençoado. Tenham vida, tenham saúde. Porque esta é a vontade de Deus para todos vocês. Amém? Por muitos caminhos eu andei, pensando qual deles era o melhor. Solidão foi o que eu encontrei, em busca de um verdadeiro amor. Amor como esse não há igual, o mundo não o pode oferecer. É mais forte que qualquer ideal. Deus é amor, é só receber. Só amor, só amor, só amor de Jesus. Só amor de Jesus. Só amor, só amor, só amor de Jesus. Só amor de Jesus. Agora que Ele me encontrou, estou nos braços do mais forte. Não tenho medo do futuro, não tenho medo nem sequer da morte. Nada de mal me pode tocar, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Tenho sempre quem me defenda, eu estou nos braços do meu Senhor.